Ah, Jesus, obrigado. Te rendemos honras e glória, Espírito Santo. Muito obrigado, Jesus. Se você puder, faça uma oração com as suas palavras, palavras de gratidão, palavras de adoração, palavras de reconhecimento. Espírito Santo, recebe a adoração da tua igreja, mais de ti neste lugar, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Declare, renda a Ele palavras de amor, palavras de adoração. Tu és soberano em nós, Pai. Nós te agradecemos, Espírito Santo, pela tua graça, pela tua bondade, pelo teu amor. Nós te agradecemos, Senhor. Ah, Espírito Santo, glória a Deus. Glória a Deus. Você pode aplaudir Jesus? Hã? Glória a Deus. Glória a Deus. Senta aí. Senta aí. Pastor, já acabou o louvor? Calma. Daqui um pouquinho a gente volta a cantar e adorar a Deus. Se alguém puder fazer um fundo para mim aí, eu vou ser breve. Traz uma água pro Moser, uma cadeira. O Espírito Santo já começou a se mover aqui. Você está feliz? Sim. Sim? Glória a Deus. Que bom. Pastor, você mudou hoje a liturgia? Sim. Um tempo atrás, nós tivemos, numa certa ocasião, movidos pelo Espírito Santo, esse entendimento, e hoje eu quero repetir com a igreja um culto um pouquinho diferente, mas não menos importante, aliás, muito mais importante, porque daqui um pouquinho nós vamos retornar aqui com a adoração, e eu quero que você faça isso com a motivação certa, tá bom? É isso? Amém? Amém. Que bom, que bom. As crianças já vão pro Kids, eu quero que os pais aí, onde vocês estiverem, toquem no ombro delas, aí mesmo. Pode permanecer aí. Nós vamos louvar a Deus adorando e orando por elas. Alguém toca nelas aí, no seu ombro, por gentileza, você que é pai, você que é mãe, a gente já vai liberar eles. Pai, nós te agradecemos por esta bênção que é os filhos. Te agradecemos, Senhor, porque nós temos instruído e nós temos tentado, Pai, reproduzir o Evangelho na vida deles. Te agradecemos porque eles são esponjas e tudo aquilo que nós ensinamos, Senhor, eles levarão consigo. E ensina-nos, Pai, ensina-nos a ensiná-los. Nós pedimos que todos eles tenham um desenvolvimento pleno, em nome de Jesus, seja ele físico, mental, psicológico, espiritual, e nós os abençoamos em nome de Jesus. Amém? É isso. Se você está de pé, pode se assentar. Eu quero começar hoje com a palavra. Pastor endoidou? Não. Nós temos vivido alguns dias de alguns mecanismos. Eu não sei você, mas eu já fiz muita coisa no automático e quando eu olho já foi feito. Só eu? Eu confesso, às vezes eu passo no semáforo e eu não sei se ele estava aberto. É verdade. Porque é automático. É verdade. Aí o que eu faço? Eu olho imediatamente pro retrovisor para ver se o cara de trás passou. Se ele passou, eu falo, ufa. É verdade, porque está no automático, não é verdade? Então eu quero trazer esse entendimento para você, sair do automático hoje. Tá? Nós mudamos a liturgia, não é porque a gente quer fazer algo novo, mas eu quero te ensinar, como pastor dessa igreja, quando vocês recebem isso, como pastor dessa igreja, eu quero te ensinar hoje sobre um assunto muito importante. Nós vamos começar algumas séries a partir do mês que vem. Todos os meses nós vamos falar sobre algum tema específico. Então eu deixei o janeiro livre porque o Espírito Santo precisa ter liberdade. Semana passada nós falamos sobre uma corrida cristã de fé e hoje nós vamos falar sobre algo muito, muito importante, tá? Abra sua Bíblia em João 4. Nós vamos ler alguns versículos, 5, se eu não me engano, ali a partir do 19 ao 24. E eu espero no seu coração que depois dessa palavra você mude a maneira de adorar a Deus, você mude a maneira de render a Ele louvores. Eu preguei essa palavra ano passado. Se você é daqueles que não gostam que o pastor
repete a palavra, pode se levantar. Deus abençoe, sua semana será uma bênção. Mas brincadeiras à parte, Billy Graham, se eu não me engano, fala isso, né? Se uma palavra ela não pode ser repetida, ela não deveria ter sido pregada nenhuma vez. Então, um certo dia, quando nós estávamos com o Jeff aqui, o Espírito Santo ele me tocou com uma adoração genuína do Jeff. Quantos aqui conhecem o pastor Jeff? Nosso coordenador global dos Estados Unidos. Não fala uma palavra em português. E durante o culto ele se prostrava e adorava ao Senhor. Aquilo me constrangeu. E o Espírito Santo me levou a perguntar para a igreja naquela ocasião: o que nos impede de adorar a Deus, sendo que nós temos tudo? O Jeff naquela ocasião não conhecia uma letra sequer em português do nosso telão. Depois daquilo a gente começou a colocar as legendas. Mas na ocasião um cara que não conseguia falar a nossa língua, que não consegue falar a nossa língua, se debruçou e prostrou e adorou. E aquilo me constrangeu, porque às vezes a gente não faz como tem que fazer. Então eu quero te ensinar diante da Bíblia para a gente voltar daqui um pouquinho e adorar a Deus. Se você é daqueles que não se preocupa em chegar atrasado na igreja, eu não estou dizendo aqui sobre alguém específico, pelo amor de Deus. Eu estou dizendo sobre uma preocupação. Sabe aquela preocupação de que assim, eu vou tomar um banho um pouco mais tarde que eu ainda vou chegar para a pregação, sabe? Eu já fui assim. Eu esperava o máximo, assim, para... Eu chegando na igreja e não perdendo a pregação, só eu? Não, né? E com o passar do tempo nós fomos deixando a importância da adoração, ou dizendo para nós mesmos que o momento de adoração não é o momento mais importante do culto. E a gente faz isso sem... Vou falar um pouquinho mais alto porque a chuva apertou. Nós começamos a falar para nós mesmos através de atitudes que, se eu chegar a tempo da pregação, tá bom. Se eu perder uma música, não dá nada. Quantas vezes eu esperei o jogo acabar no domingo de futebol para poder ir tomar banho? Falava assim, não, eu chego depois do louvor. Eu fiz isso muitas vezes. E eu quero te ensinar a não fazer isso. Eu quero te ensinar a render ao Senhor uma adoração genuína, uma adoração verdadeira, uma adoração que Ele merece. O texto que nós vamos ler, você conhece bem, você já deve ter ouvido inúmeras vezes. Existem muitas pregações sobre ele e eu acho maravilhoso a forma com que o Evangelho nos traz muitas formas para nos ensinar de uma mesma história, né? Amém? Diz assim, João 4, versículo 19. Reconheceu a mulher: Senhor, eu percebo que tu és um profeta. Nossos pais adoravam, adoravam. Repete comigo, adoravam. Nossos pais adoravam sobre este monte, mas vós, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Declarou Jesus a ela: mulher, podes crer-me, está próxima a hora, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adoreis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora está chegando, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai o procura pois são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Pai, te agradeço pela tua palavra, te agradeço, Senhor, por todos os homens e mulheres que ao longo da vida se dedicaram a que ela fosse disponível para nós hoje. Te agradeço, Senhor, por esta igreja,
Fala, Senhor, aos nossos corações, traga luz. Tiramos aqui, Senhor, toda a nossa limitação humana, para que o Senhor nos ensine, para que o Senhor nos instrua, Senhor, aquilo que o Senhor deseja. Em nome de Jesus, amém. Vocês estão me ouvindo? Para mim tá ruim aqui, não tô me ouvindo. Preciso aumentar, vou falar um pouquinho mais perto. Quando vocês não me ouvirem, me sinaliza aí, principalmente quem está aí no fundo, tá? Por que nós estamos aqui? Por que nós nos reunimos todos os domingos? Por que nós cultuamos? Essa é uma pergunta que eu começo a fazer para você, para falar sobre uma adoração sincera. Por quê? Se nós formos destrinchar o original da palavra culto, ela vai ser traduzida na palavra adoração. Eu até escrevi o nome dela ali em hebraico, mas isso não importa. Ela traduz adoração. Por que nós nos reunimos? Para adorar a Deus. Por que nós resolvemos todos os domingos sair de casa, deixamos os nossos compromissos? Eu sei que talvez você tenha sido convidado para algo hoje e ainda assim você disse não, eu preciso ir à igreja. E no automático, lembra? No automático às vezes nós esquecemos que eu preciso ir cultuar a Deus. Eu e você fazemos parte de uma geração, entenda isso, eu e você fazemos parte de uma geração que nós avaliamos o culto. Nós somos especialistas em avaliar o culto. Nessa igreja não acontece, graças a Deus, mas é bem provável que você já tenha ouvido alguém dizer assim: hoje eu não gostei da palavra. Ou melhor, aquela música não é legal, não gostei daquela música. Mas como não acontece aqui, só fora daqui, eu vou dizer, quando você ouvir isso, você pode dizer assim para essa pessoa: e quem disse que era para você? Mas quem disse que a música cantada era para você? E é por isso que eu digo que nós, eu e você, fazemos parte de uma geração que avalia o culto, avalia a pregação. E glória a Deus, porque nós temos grandes pregadores, nós temos músicos, nós temos pessoas de Deus. E a Bíblia diz que nós devemos fazer isso com muito zelo, nós devemos fazer o melhor, ok? Não estou aqui legalizando todas as formas ou qualquer forma. Mas nós entramos no automático e esquecemos o real motivo da palavra culto, da palavra adoração. A palavra adoração vai aparecer primeira vez na Bíblia lá em Êxodo, quando Abraão diz ao servo: fique aqui, porque eu e o menino vamos adorar. O menino estava com o violão nas costas, era isso? Estava com o violão nas costas, uma harpa? Não. Isaac estava indo para o lugar de morte. Isaac estava indo para o lugar de sacrifício. Eu vou repetir que talvez você não tenha entendido. O princípio da palavra adoração no Novo Testamento é sacrifício. É como se eu e você chegássemos amanhã no lugar onde a gente trabalha e falasse assim: eu não curti muito o culto de ontem. Ou eu posso melhorar isso dizendo assim: foi muito legal, foi top o culto de ontem. O que seria isso no Novo Testamento? Foi muito legal um cara abrir o cordeiro, rasgar o cordeiro, matar o cordeiro. Se eu e você entendêssemos o poder da adoração e a origem da adoração, certamente nós não iríamos bocejar durante o louvor. Nós não faríamos as coisas no automático. E eu não estou aqui para criticar ninguém, eu não estou aqui para julgar ninguém, ok? Eu fui o primeiro a dizer que quantas vezes eu deixei de adorar a Deus num culto porque eu dizia assim: eu chegando para a mensagem está tudo bem. Eu fui o primeiro. Eu não estou aqui julgando, eu quero trazer luz às Escrituras, porque a pregação ela é tão importante. Você que me conhece, você sabe o apego e a importância que nós damos na C3 à palavra de Deus. Mas entenda, o louvor ele não abre o culto para uma pregação, mas é o inverso.
porque eu preciso da Bíblia, eu preciso saber quem é Deus para eu poder adorar. Então, eu preciso conhecer a Deus para poder adorar. Amém? Você ainda quer adorar a Deus hoje? Jesus quer? Amém? Eu tenho 2 pontos para trazer deste texto. Biblicamente é isso. Jesus passa em Samaria. Você conhece a história? Deixa eu te dar o contexto. Se você for olhar no mapa, nem precisava passar em Samaria, era mais longe, inclusive. Mas Jesus diz, é necessário passar em Samaria. Jesus chega naquele lugar, encontra uma mulher num poço. Ele pede água para ela. Você sabe também que, legitimamente, nem era bom que um homem se voltasse para uma mulher. Quem dirá uma samaritana? Porque, pastor, samaritana era um misto, ok? Era um misto e os judeus entendiam que eles adoravam aos deuses pagãos ou de uma forma errada, e aí a gente vai entrar num outro mérito. Mas Jesus se coloca junto com aquela mulher e diz, eu preciso de água, dê-me. Ela diz, quem és tu? Como assim? Me pedindo uma água? Jesus começa a trocar uma ideia com essa mulher. Eu já preguei sobre isso em uma outra situação, como se fosse um divã. Essa história ela é linda e eu preciso que você estude ela, que você se dedique a ela. Tem muitas chaves nesse texto. Jesus diz para aquela mulher, pede água, ela diz que ele nem poderia estar falando com ela. Ele diz, se você soubesse quem eu sou, você me pediria água. Ela, como assim? Nem balde você não tem. Vira aquele debate. Jesus diz para ela que a água que ele tem para ela, jamais ela teria sede. Nós começamos a partir do texto que ela diz assim, vejo que tu és um profeta, porque Jesus pergunta sobre o marido dela, ela diz, eu não tenho. Ele fala, você teve 5 e o que você tem agora não é teu. E aí começa o texto, vejo que tu és um profeta. A pergunta nesse texto sobre adoração é que ela está dizendo assim, vocês adoram lá em Jerusalém. Jesus está dizendo assim, nós adoramos o que nós conhecemos. Eu vou repetir. O ponto central nesse versículo é, nós adoramos o que nós conhecemos. Nós vamos adorar daqui um pouquinho, o Moser e o Neto vão trazer para nós aqui algumas poesias de adoração. Mas eu quero te dizer uma coisa. O primeiro ponto, você precisa adorar em verdade. Jesus está dizendo para essa mulher o seguinte, nós sabemos o que nós adoramos. Se você não souber quem é o teu Deus, você vai passar 200 anos nessa terra e você não vai conseguir adorar a Ele. Por quê? Porque isso não é uma adoração de verdade. Em verdade. Se nós pararmos para olhar uma tribo indígena adorar algo, se nós pararmos para observar na selva de pedras aqui, onde eu e você vivemos, o homem cercado de tecnologia adora algo. Sim ou não? O que nós estamos adorando? O que nós estamos adorando? É uma reflexão que o Espírito Santo nos traz. Deixa eu te dizer uma coisa, eu sei que você ama o Novo Testamento. Eu também. Se você for falar de Jesus para alguém fala assim, isso já aconteceu comigo, já aconteceu com você. Eu não sei por onde eu começo a ler a Bíblia. Você vai dizer, começa por Mateus. É isso? É isso que a gente faz. Pelos evangelhos, ou a maioria deles. Mas eu quero te convidar a começar a comer o Novo Testamento. Comer. Por quê, pastor? Porque você precisa adorar em verdade. Você precisa conhecer quem é Deus. Você precisa conhecer o Criador de todas as coisas. Pastor, mas eu não entendo
Jeremias, chorão. Eu não consigo entender crônicas, eu também às vezes não. Mas a gente precisa entender quem é esse Deus que nós adoramos. Quem é esse Deus que nós prestamos um culto todos os dias. Não, pastor, mas tem culto só de domingo. Aqui, amanhã você está adorando quem? Na sua escola, no seu trabalho? Em Mateus 4, se eu não me engano, Jesus chama João, chama Pedro, ok? E a Bíblia diz que imediatamente eles deixam as redes para o seguir. Eu vou repetir porque alguns demoram para pegar. Imediatamente eles largam as redes para o seguir. Sabe por quê? Porque eles conheciam. Eles estavam à espera daquele Messias. O convite de Jesus só traduz para 2 pessoas, 3, eu não sei quantos eram ali, literalmente aquilo que eles já entendiam, já conhecia. Faz sentido para alguém? Você de fato conhece Deus? É um convite, é um incentivo. Pastor, eu tenho 30 anos de igreja, 10 anos de igreja. Pois é, às vezes nós estamos no automático. Eu, como pastor dessa igreja, essa semana eu tive uma semana muito trabalhosa. Quarta-feira voltei a trabalhar depois de 25 dias de folga, de férias. E eu quero confessar o meu pecado para vocês aqui. Eu fiquei quarta, quinta e sexta sem ler a Bíblia. A gente voltou num turbilhão de coisas. Essa semana vai ser igual, mas não sem ler a Bíblia. Estudando produto novo. Semana que vem eu tenho uma... Orem pelo seu pastor, ok? Orem pelo seu pastor, pelo amor de Deus. Semana que vem eu tenho uma plenária. Tem que apresentar produto novo. Olha, gente, Deus abençoe vocês, para que vocês me abençoem com as orações. Eu fiquei quarta, quinta e sexta sem ler a Bíblia. E aí ontem eu tava com um negócio assim, ó, de que Deus... Não posso falar palavrão aqui, né? Que nada que eu sou. Sabe o mosquito do cavalo do bandido? Você entendeu, né? Não precisei falar. Misericórdia, Deus, porque eu estava 3 dias sem ler a Bíblia. O Espírito Santo, ele me confronta, mas ele me alivia também. De vez em quando ele passa um pano e ele diz assim, mas tu sabes quem eu sou. Você não deixou de me adorar. Literalmente, adorei a Deus esses dias. Mas sabe por quê? Porque nós colocamos a religião, às vezes, na frente de muita coisa. Nós colocamos a nossa liturgia, né? Nós somos metódicos em alguma coisa e a gente vai se modelando e a gente vai esquecendo quem Deus é, de verdade. A gente vai esquecendo o real motivo por qual nós fomos criados. Uma adoração genuína, uma adoração verdadeira, uma adoração sincera, gente. Ela começa nesse princípio. Talvez hoje seja o dia que você vai pedir para que Deus se revele a você. Porque eu quero levantar as minhas mãos, adorar ao Santo de Yahvé, o Deus Todo-Poderoso. Jeová Nissi, Jeová Jireh, Jeová Rafá. Aquele que não nos abandona. Isso é adoração. Pastor, mas eu tenho um jeito tão tímido de adorar. Cria vergonha na sua cara. Só 2 pessoas riram, então eu vou repetir. Pastor, eu sou tão tímido em adorar. Cria vergonha na sua cara. É impossível. Eu já estou até pulando parte da mensagem ali, mas é impossível. Ou deveria ser impossível. Nós vemos um fã do Neymar se escabelar e eu e você adorar a Deus aqui dentro. Deveria ser vergonhoso eu e você ver um jovem fã do Justin Bieber se esgoelar na frente de um palco. E eu e você
Eu tô adorando aqui dentro, pastor. Com as duas mãozinhas no bolso, às vezes. Ah, Deus. Adore Ele em verdade, racionalmente. Racionalmente. Eu falei sobre o termo aqui, eu vou falar só para te entender, porque agora eu falei sobre gritar ou sobre estar com as mãos no bolso. Eu não estou te induzindo a nada, mas eu estou dizendo da importância de você perder para um fã do Neymar. Você perder para um fã do Povo, que fica lá gritando: vamos, Povo! Tô mentindo? Não tô. O dia que você vê o jogo dele, você vai ver o que eu tô falando. Sai de lá rouco, sai de lá rouco. Filha da mãe, quase me matou eu do coração. Nós ganhamos. Por que eu e você nós nos dedicamos com tanto ímpeto, com tanta energia em algumas coisas e nós não nos dedicamos a uma verdadeira adoração, aquela que... Pastor, você tá querendo mudar o esquema da igreja? Como é que é? Não, eu oro para que Deus desça o céu nesse lugar e que você seja abençoado, que haja batismo de espírito. Mas eu quero te ensinar que adoração verdadeira, genuína, é algo muito maior que você está fazendo. E eu estou te desafiando porque eu sou desafiado pelo Espírito Santo a todo momento. Eu senti muita paz no meu espírito quando o Espírito Santo disse assim: não se preocupe. Repito, não faça isso. Não estou legalizando você passar 2, 3 dias sem ler a Bíblia, não. Mas não traga culpa ao teu espírito, sendo que você pode adorá-lo. Não traga culpa ao teu espírito quando você não puder, de repente, ter um devocional, aquele que você está acostumado a fazer, mas você ainda pode adorá-lo. Não se preocupe se você não tem a melhor voz, assim como eu, mas você pode adorar. Adore em verdade. É isso que o Pai procura. Ele procura adoradores que adorem em verdade, baseado naquilo que você sabe, que você conhece, na revelação do Espírito Santo. Quando eu fui lá falar sobre adoração, sobre no grego, proskuneu, no hebraico, shaká. As duas coisas significam prostrado. Pronto, agora o pastor vai cobrar que a gente se proste aqui. Não, eu estou dizendo para você que na vertente culto, no original é adoração, e que na vertente adoração, no hebraico e no grego, a mesma palavra significa prostrado. Eu quero te dar um caminho mental para que você entenda o que é adorar. Talvez você não vá se prostrar fisicamente, e está tudo bem se não fizer. Se você quiser, glória a Deus por isso. Quantas vezes nós adoramos assim, deitado, de joelhos, pulando. Vitor ama dançar. Tem dia que a adoração aqui, ele, cara, é mais louco que o... Porque Deus, Ele recebe essa verdadeira adoração. E não importa como você vai fazer, eu só quero que você entenda que a adoração também é se prostrar. E às vezes você não vai se prostrar, como eu disse, de joelho, mas você vai prostrar aqui dentro. Sabe como eu me prostro aqui dentro dizendo assim: eu não merecia, mas o Senhor merece. Eu não sou digno, eu sou pecador, mas o Senhor é santo. Eu sou fraco, mas o Senhor é forte. Se prostrar é reconhecer a grandeza do Deus que eu e você servimos. Não é só se ajoelhar, deitar, se curvar. Não, isso é fisicamente. Internamente é reconhecer a soberania desse Deus. Internamente você consegue fazer isso? Você consegue se quebrantar? Você consegue se prostrar dizendo: Ele é bom, eu não sou. Ele é digno, eu não sou. Racionalmente. Ei, quantas vezes nós viemos aqui e nós não trazemos nada de novo para adorar? Mecânico. O Espírito Santo quer te convencer
que não é sobre o seu estado, não é sobre a sua situação, não é sobre como foi a sua semana ou sua realidade atual. Nada disso muda Deus. Ele é o único merecedor da nossa adoração. Talvez você esteja passando pelo pior momento da sua vida, ou talvez o seu dia não foi bom, mas nada disso muda a grandeza de um Deus, do nosso Deus. Diga: Jesus, me ensina a te adorar. Pastor, como é fazer da forma certa? Não sei. Tem uma receita pronta de bolo? Então você diz que tem que se prostrar, você diz que tem que levantar a mão, você tem que cantar mais alto que o irmão do seu lado? Não sei. É se entregar. É se entregar. Quando eu fiz essa pergunta há um tempo atrás, o que seria uma adoração correta? O Espírito Santo me levou lá para a minha paternidade, onde alguns meses atrás nós demos autonomia para a Helena começar a tomar banho sozinha, vistoriada, mas desenvolvendo isso nela. E a primeira vez ela pegou o sabonete desse jeito. Papai, terminei. É uma ilustração, você sabe? Isso me chama a atenção porque, pastor, como que é a forma certa de adorar? Ou qual é o resultado certo da minha adoração? Se eu voltar para a ilustração e te perguntar, qual que é a forma certa de tomar um banho? Existe uma marca de sabonete específica? Existe o pH da água específico? Ou é a marca do chuveiro que determina se eu tomei banho certo ou não? Não. O que me faz ter a convicção de que eu obtive êxito no banho é eu sair de lá limpo. E a adoração é a mesma coisa. Pastor, como é a forma certa de adorar? Quando você sai de lá limpo. Quando você sai de lá um marido melhor, quando você sai de lá um filho melhor, quando você sai de lá um patrão melhor, um funcionário melhor, quando você sai de lá um estudante que se dedica mais e não tem mais preguiça. É essa maneira que nós adoramos ao Senhor, sendo limpos. Nós vamos adorar daqui um pouquinho. Eu quero que você peça ao Espírito Santo para te conduzir. Este é um culto, este é um sacrifício. É isso que nós fazemos. O último ponto, aliás, o primeiro é adora em verdade, o segundo é o Pai quer aquele que adore em espírito. Olha lá o que diz no versículo, deixa eu ver aqui, 24. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Sabe por que aqui eu preciso chamar a sua atenção sobre o Espírito? Porque vou voltar lá à mecânica, ao automático que nós fazemos tudo isso. Nós vivemos no automático. Eu quero repreender sobre esta igreja, sobre a sua vida, sobre o seu ministério. A repreensão que Jesus faz lá em Mateus, dizendo que Mateus 15, esse povo me honra com os seus lábios, mas seu coração está longe de mim. O que você está querendo dizer, pastor? Então, não basta eu me prostrar, não basta eu gritar, não basta eu cantar mais alto que o fã-clube do Justin Bieber. Não é sobre isso, é sobre a verdade dos seus lábios. Talvez você nem tenha palavras diante de uma adoração. Quando eu pedir aqui para você, adore ao Senhor com as suas palavras, e talvez você tenha até dificuldade para dizer isso. Mas isso é adorar em espírito. É trazer verdade absoluta do que nós sentimos diante de um Deus
que merece uma adoração. Como assim, pastor? É como se eu, casado com a pastora Carla, soubesse a liturgia de um casamento. Ela gosta da flor copo de leite, ela ama churrasco, ela, como toda mulher, gosta de um pix. Todos nós, né? Então eu aprendo a liturgia de algo e eu executo, sem sentimento. Você gostaria de um marido assim? De uma mulher assim? Que sabe o seu gosto, que sabe as suas preferências, mas faz isso por tabela? Para cumprir? Você gostaria disso? Essa é a aliança de adoração que nós temos com Deus. Nós sabemos em verdade, mas nós também precisamos adorar em espírito. Gente, eu já falei isso, você sabe, o mundo espiritual ele é muito mais real do que o mundo real. E todas as vezes que nós militamos no espírito para adorar a Deus numa circunstância que a gente fala, Deus, era para eu estar chorando, mas eu vou te adorar. Ah, meu irmão, o céu ele é reativo, entenda isso, o céu é reativo. Nada acontece lá se não acontecer aqui. Nessa terra, no teu quarto, no teu carro, na tua empresa, no teu casamento, na tua faculdade, nos teus vínculos, nos seus relacionamentos. Amém? Daqui um pouco nós vamos adorar a Deus. Uma adoração genuína, de coração, em verdade. Ah, Espírito Santo, nos conduza. Nos conduza, Senhor, a sermos não somente filhos, mas adoradores. Espírito Santo de Deus, se revela em nós, Pai. Se revela aqui. Se revela, Espírito Santo. Deus quer nossas emoções também, tá? É isso. Adoração, ela não é cair no erro de que hoje eu não estou bem para adorar, hoje... Eu contei, eu acho que... Não sei se foi pro Mozart, pro Neto, já nem lembro mais. Eu acho que foi pra Dani, na verdade. Ou pro Victor, não sei. Mas sobre um pastor, ministro de louvor. Ele e a esposa chegaram na igreja, foram muito antes para passar o som, são músicos, iriam fazer sala de oração. E aí no caminho, adivinha? Pau quebrou. Aí ele chegou na igreja, ligou pro seu pastor e disse, pastor, cara, não dá. Hoje tá feio, não me lembro o nome da esposa dele, mas eu e a patroa quebramos o pau, tá impossível, não vai dar para tocar hoje essa reunião e ministrar. E o pastor dele, cabelo branco, experiente, disse assim, e eu com isso? Com amor, com jeito. Ele perguntou, e eu com isso? Deus deixou de ser Deus? Às vezes nós não vamos ter o melhor cenário para adorar a Deus. Vou repetir porque isso não é legalismo para fazer as coisas de Deus de qualquer jeito. Mas às vezes nós vamos ter que vencer isso, para aí sim. Eu tenho certeza que depois disso, eles se reconciliaram, corrigiram o que tinha para corrigir, amém? Mas se todas as vezes, meu irmão, que você adorar a Deus foi o dia que você acordou lindo, bonito, sorridente e rico, até hoje eu não estaria adorando a Deus. Faz sentido para alguém? Sim? Antes de eu finalizar, eu queria te dizer que se você não gosta de adoração, por favor, não vá para o céu. Porque é isso que está rolando lá agora. Não tem nenhum anjo
no primeiro banco dizendo assim: uau, que teologia, que pregação. Não, nesse momento está acontecendo adoração. Eu me esqueci, eu falei sobre o céu, agora eu lembrei. Quando eu digo em prostrar, olha o poder de se prostrar, seja fisicamente ou internamente, você já entendeu. Jesus vai para o deserto, o Espírito Santo o conduz para ser tentado, o diabo aparece e leva ele para onde? Para o ponto mais alto. Apresenta todos os reinos e diz o que para ele? Se prostrares e me adorarem, tudo isso eu te darei. O diabo, ele está dando a chave para mim e para você, porque eu não sei se você sabe, mas o diabo já esteve no céu, ministro de louvor. Ele sabe o poder de se prostrar e adorar a Deus. Espírito Santo nos conduza, Pai, a uma vida de intimidade, para que o Senhor se revele, para que nós nos conhecemos e te conhecemos, e te conhecemos, e te conhecemos, até entendermos, Pai. Uma adoração sincera, uma adoração real. Espírito Santo. Ah, Jesus. Nós vamos começar já? E eu li um livro uma vez, enquanto o pessoal vai se arrumando ali, eu li um livro uma vez do Bill Johnson. Bill Johnson. E ele conta uma história real de que ele estava em um lugar muito frio, muito frio, muito frio. Era um casamento. Na área externa, muito, muito gelo, muito gelo. Mas lá dentro, todos bem à vontade, confortáveis. Lá dentro, a noiva, vestido agradável. Talvez ela estivesse usando até uma alcinha, só para você entender que estava agradável, o ambiente estava bom. E ele, olhando para aquele ambiente, ele percebeu algumas flores. Óbvio, um casamento. Ele se aproxima, daí isso aqui deve ser artificial, né? Não, real. E ele pergunta para Deus: Deus, como é possível num ambiente tão gelado haver vida? E eu te faço a mesma pergunta. Mas a minha pergunta é diferente. Você tem coragem de trazer vida para um ambiente gelado? Com a sua adoração, você tem coragem, você consegue mover o céu, trazendo vida para um lugar onde é tão frio que parece que só tem morte? Você consegue? Conseguimos. Através do Espírito Santo, não é na nossa capacidade, é reconhecendo, adorando em espírito e em verdade. Se coloque de pé, por gentileza. Ah, Espírito Santo de Deus. Nós vamos fazer isso com um outro entendimento. Nós vamos fazer isso de uma outra maneira. Fique à vontade para levantar a adoração ao Senhor. Fique à vontade em se prostrar, seja da forma que você quiser, e reconhecer a soberania de um Deus que merece um culto e uma adoração. Isso não se estende à adoração de 20 minutos, um pouco mais que nós vamos fazer agora. Isso estende à tua vida. A maneira que nós precisamos lá fora, aplicando diariamente, nos nossos relacionamentos, nos nossos ambientes, o poder de adorar a Deus, mesmo quando tudo parece perdido, mesmo quando tudo parece que está desmoronando, o poder de adoração a Deus. Você consegue
rasgar o seu coração, adorar a Deus genuinamente, sinceramente, uma adoração que sobe aos céus, uma adoração que não pare aqui e que sirva apenas de coro. Espírito Santo, receba, Pai. Nós queremos te adorar, nós queremos, Pai, te engrandecer. É por isso, Senhor, que nós vivemos, a não ser para te adorar. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, nós te adoramos, Espírito Santo.